Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Que cara é essa? Você não conhece? Que música é essa, velho? Não precisa procurar. Eu vou procurar e as pessoas vão ver que você não sabe. Peraí, gente, rapidinho. Samba enredo. Ah, samba enredo. Calma, gente. Você que pensa que é livre, vem aqui pelas processões. Ai, que dó. Verdade. Ai, gente, a liberdade é uma questão zona que eu queria trazer aqui pra discutir com vocês. Eu tô nessa onda da série do Que Porra é Essa? Que porra é essa de ser livre, né? Porque eu acho que existe muito uma... Eu acho não, existe muito um papo de seja livre, liberte-se. E eu lembro que quando eu comecei, né, toda essa minha jornada no desenvolvimento pessoal, eu tinha a capa do Facebook, eu ainda usava o Facebook pessoal naquela época, era uma capa assim com um oceano escrito free. E aí, tipo, eu queria fazer uma tatuagem escrito free. De repente você tem uma tatuagem escrito free. Não é free. Não tá em inglês, mas é liberdade aqui. Tá em outra língua, em árabe. Ai, merda, agora eu... Tudo bem. Não, a gente vai conversar sobre a liberdade, porque liberdade é uma coisa muito importante pra mim, sempre foi, sabe? Desde criança, assim, independência, né? A liberdade se mostrava numa independência. Eu e a Dani, a gente tava conversando sobre ser criança, né? Que, assim, eu não queria... Sabe quando as pessoas falam saudade daquela época, sem preocupação? Eu não tenho saudade. Eu prefiro 1000 vezes ser adulta e fazer o que eu quiser, do que eu quiser, a gente vai falar sobre isso, porque não é isso. Mas fazer as coisas de acordo com o meu julgamento, do que ser criança e ter que ficar obedecendo regras o tempo inteiro dos meus pais, que eu questionava tudo o tempo inteiro, não sou assim à toa, né? Não tô aqui questionando que é liberdade à toa, faço isso desde criança. Imagina meus pais, não tinham paciência, né? Faz e pronto, né? Não tem discussão. Tá, faz porque eu tô mandando, porque tem hora que não dá pra discutir mais. Sempre fui muito assim, queria liberdade, queria independência, queria pensar por mim mesma. Só que ultimamente, gente, não sei se depois do corona eu tô um pouco mais pessimista, ou mais realista, ou o quê, mas eu tô vendo que, a gente não é tão livre quanto a gente pensa. E aí eu queria discutir isso com você, caso você esteja romantizando essa coisa da liberdade. Porque eu tinha essa ideia que fosse possível ser livre, né? E aí eu comecei a identificar muitas barreiras que não permitem que a gente seja, na verdade, livre mesmo. O que é ser livre? O que é ser livre, Dani? A liberdade é você querer ser, você tem essa vontade de ser uma pessoa e viver de uma forma, mas você encontra várias barreiras em todos os âmbitos, no relacionamento, na sociedade, no capitalismo, na família. Você viu o que você falou, o que não é ser livre, né? Ela já foi... Não dá pra ser livre! Não dá pra ser livre! E a Dani pincelou várias coisas que eu trouxe pra discutir com vocês. Eu sinto que a liberdade, meio parecido com aquela discussão que a gente estava tendo sobre a verdade no outro vídeo, vou botar aqui na descrição. Eu acho que a liberdade é muito mais um processo de conquista do que de direito ou de algo que se alcança e algo que vai chegar num ponto que é absolutamente pleno. O que eu quero dizer com isso? Pensa só, por exemplo, seus relacionamentos. O quão livre você é nos seus relacionamentos? Eu que sou uma pessoa que luta pela liberdade, que consegui minha liberdade, que ensino pessoas a se libertarem. Sou uma pessoa que não sou livre nos meus relacionamentos. Por quê? Eu não posso chegar pra minha mãe e falar tudo o que eu penso sobre tudo. Tem algumas coisas que ela não vai nem entender, ela até preguiça. Tem outras coisas que ela vai discordar. Não dá pra eu chegar no casamento de uma amiga, numa igreja, e aí falar a minha verdade sobre o que eu penso sobre religião, ou sobre Deus, ou sobre as coisas. Não vai dar ali no ambiente, entendeu? Tem vários lugares que eu não vou poder falar a minha verdade. E que eu vou escolher não falar a minha verdade. Porque aquele relacionamento, aquele momento, não é o momento, não é adequado, não cabe, né? Se eu fosse me colocar livre pra fazer o que eu quero e como eu quero, a hora que eu quero, eu ia acabar sozinha. Toda vez que eu tô num relacionamento, eu tô abrindo mão de alguma liberdade pra que aquele relacionamento exista, né? Existe a minha liberdade esbarra na do outro. Entende? A minha mãe sempre falava isso. A sua liberdade acaba quando começa do outro. E aí como é que a gente se encontra? Porque não é uma coisa linear também, não é uma linha que a gente escreve assim, né, com uma caneta grossa.
Não é isso. Então a gente começa a pensar, bom, eu não sou livre nos meus relacionamentos, mas eu também não quero ser presa nos meus relacionamentos. Então, no relacionamento você vai escolhendo quais liberdades você tá a fim de botar de lado para que aquele relacionamento se desenvolva. E aí tem uma outra questão da sociedade. Você nasce numa sociedade. Dentro dessa sociedade você tem algumas liberdades. E não são muitas, viu? As liberdades. Você nasce dentro de um contexto em que existe toda uma estrutura a qual você se encaixa. Então você não tem a liberdade de não participar do capitalismo. A minha amiga outro dia falou assim, tem sim, você pode ir pra Cuba. Tá, mas aí você não tá não participando do capitalismo, você está fugindo do capitalismo e por estar fugindo do capitalismo, você está no capitalismo, porque é algo que você precisa fugir, tipo, não tem como. É estrutura. Eu nasci mulher, então, tipo, dentro de ser mulher, eu não tenho tanta liberdade quanto se eu fosse homem. E aí a gente precisa ir lutando para conquistar essas liberdades. E eu, como mulher, luto pela liberdade da mulher, né? Então, tipo, essa é uma causa que eu peguei e eu tô aqui fazendo um vídeo para você se sentir cada vez mais livre. Mas isso não vai garantir que eu vou te dar liberdade ou que eu vou ter liberdade. É uma luta por liberdade. É um trabalho de conquistar a liberdade que está disponível, que poderia estar disponível, que está dentro da minha possibilidade. Porque também a liberdade que eu posso conquistar é muito diferente da liberdade daquela guia que eu tive na Indonésia quando eu morei em Bali, que olhou pra mim e falou assim, eu queria ser que nem você e poder viajar o mundo. Pra ela, não existe essa liberdade. A moeda na Indonésia vale muito pouco. Então, pra você viajar, você precisa de muito mais dinheiro. E é um país pobre. Então, ela já não tem a liberdade financeira. Ela não tem como conquistar essa liberdade financeira. Se eu fosse falar assim, não seja por isso, tá aqui $1 milhão. Pra ela sair daquilo e viver viajando o mundo, ela tem que abandonar tudo. Ela não vai ser mais aceita pela família, ela vai ser banida daquela sociedade, ela não vai fazer mais parte, a religião, o Deus que ela acredita, a vida após a morte que ela acredita, tudo isso está comprometido. Então, pela própria rede de crenças que ela tem por conta do contexto social, aquela liberdade não está disponível. Gente, essa conversa pra mim foi tão marcante, porque eu lembro direitinho, a gente tava numa praia, a gente tava num barzinho, assim, num restaurante, tomando um suco de frente pro mar, e ela me disse isso. Foi muito marcante pra mim, porque eu ainda tava naquela ilusão do que se eu posso, você também pode? Se eu posso, qualquer um pode? E eu falei que não, cara. Pra ela, o preço de conquistar essa liberdade é muito maior do que o preço que foi eu conquistar essa liberdade, porque eu não tinha ela, não foi algo que foi me dado, não é que meu pai chegou e falou assim, filhota, é o seguinte, acho que um bom plano pra você seria você viajar o mundo, tá aqui todo o dinheiro que você precisa, vai, filho, eu não tive isso, né? Foi assim, eu tive as minhas oportunidades, claro, sou privilegiada, tive um monte de privilégio, essa, né? Quanto mais privilégio você tem, mais direito à liberdade você tem. Por quê? Eu peguei todo esse privilégio, dentro desse privilégio, fiz escolhas XYZ, e seguir esse caminho para conquistar essa liberdade de viajar o mundo. O preço para ela conquistar essa liberdade é extremamente maior do que o meu. Porque por mais que a minha mãe não tenha gostado da ideia, ela não foi banida da minha família, entendeu? Será que se eu fosse ser banida da minha família, eu ia querer? Talvez sim, talvez não. A liberdade ela vem sempre com preço, né? Existe um preço, a liberdade. Mas mesmo, e tem umas que não, umas que é muito difícil. A nossa liberdade está sempre sendo cerceada, então, tipo, no relacionamento, porque eu tô falando assim, de você escolher abrir mão da sua liberdade para estar no relacionamento. Gente, eu fui casada um tempão, durante todo esse tempão que eu fui casada, por livre e espontânea vontade, com alguém que eu amava e que eu estava escolhendo todos os dias ficar com aquela pessoa, eu abri a minha mão da minha liberdade o tempo inteiro. Minha liberdade de comer sushi no almoço porque ele quer comer bife, a minha liberdade de poder sair com a minha amiga a hora que eu quiser, voltar a hora que eu quiser, porque senão ele fica preocupado. Nem tô falando de não monogamia e tal, entendeu? Mas também abro mão da minha liberdade de estar com outras pessoas porque eu quero que aquela relação... Você abre mão porque você quer, tá? Nem tô entrando no âmbito das relações louconas que as pessoas não têm liberdade mesmo, tá? Tô aqui bem na minha bolha. Daí tem essa outra do relacionamento, tem essa estrutural, do contexto social que você vive. Tem a falta de liberdade nos próprios rótulos que nós precisamos nos dar para navegar a vida. Então, tipo, eu preciso chegar para o mundo e falar, eu sou mulher, eu me identifico como mulher.
Mas a partir do momento que eu me coloco um rótulo, eu já não sou mais livre. Porque existe todo um protocolo do que é ser mulher. Do que é permitido e não é permitido ser mulher. Do que é possível e não é possível sendo mulher. E se você for homem também. Aí tem um rótulo, aí você está preso naquilo. Homens não choram. Aí você chora, né? Uau. Nossa, ele chora, que sensível, ele é diferente dos outros homens, né? Você vê como é que é o rótulo? A minha aparência tira a minha liberdade. Por eu ser uma mulher e por a mulher ser o alvo fácil, né? A gente, à noite, por exemplo, eu não vou pro centro da cidade à noite nem a pau, porque como mulher, tipo, isso é mais perigoso, sabe? Ou eu posso ir, mas essa liberdade vai ter um preço. Vou correr risco. Mais riscos do que se eu fosse homem. Então você vai perdendo essa liberdade. Né? E tem sempre um rótulo. E não tem como você não se dar rótulo. Porque os rótulos são necessários para você navegar. Tem como você desconstruir os rótulos, mas entende? Tipo, você tá sempre num rótulo, não tem como você fugir. Então você também não tá livre aí. E, gente, tem uma outra coisa, que é a mente. Você não é livre por causa da sua mente. Não tem como você ser livre porque você tem uma mente. Como assim, Fê? O que você tá falando? Isso é um treco na tua cabeça, chama inconsciente, minha amiga. Esse inconsciente aí, que eu tô fazendo análise já faz um ano, né? Um ano e pouco. E o que você vai vendo quando você faz psicanálise é que seu inconsciente é um grande emaranhado de confusões que vai misturando coisas sem nem pé nem cabeça, é como um grande sonho, sabe? E existem desejos ali, coisas que você quer, mas que nem fazem sentido, que você nem queria. Quando você pensa, você fala, não queria isso, mas eu quero isso. Por exemplo, eu assisto a Flor e o Manu, que é um canal. Depois você vê lá, Flor, Manu. E eles ficam discutindo coisas da vida, né? E aí elas estavam discutindo, sei lá, eles foram fazer uma união estável lá, por causa de um plano de saúde e tal. E aí eles assinaram a união estável e era só mais um dia, sabe? Era bem prático. Eles estão sempre desconstruindo essa ideia de relacionamento, de casamento, isso aqui. E aí só assinaram lá e a Flor ficou super triste. Não teve nenhuma celebração, não sei o quê. E aí o vídeo inteiro era pra falar assim, cara, eu tô aqui me desconstruindo. E no fim, quando eu casei, né, que era a união estável, eu queria algo especial, sabe? Eu sou contra essas coisas de casamento, mas eu queria aquilo. Porque a gente cresceu dentro do mundo da Bela Adormecida e o príncipe que vai dar um beijo em você dormindo e aquilo era ok naquela época. Aí, tipo, você fala, não, vai ter alguém que vai me salvar e aí vai ser especial, vai ter com um grande conto de fadas. E você quer aquilo, mas você cresce, você tá estudando, você vê que isso é uma forma de dominação, uma forma de... Mas mesmo assim você quer. E aí, tipo, essa foi a grande questão da minha última sessão lá, da minha psicanalista. O como fazer quando você não quer querer o que você quer. Não tem um monte de coisa que você não quer querer, mas você quer. Eu tenho várias. Eu tenho várias coisas que eu quero e que eu não queria querer. Você vê, né? Essa coisa da liberdade é muito louco. Tipo, a possível, a que você quer pagar o preço, a que tá disponível, a que você vai topar, lutar por, né? Tem várias assim. E tem umas que você não chega, tipo, que nem essa liberdade da mente. Porque nós somos seres ambivalentes, complexos, profundos, com várias camadas, várias conexões, sem ainda colocar toda a questão da alma na jogada, né? Sem uma alma, uma essência, como é que faz, né? Tem muito essa ideia também de liberdade transcendental. Eu vejo umas pessoas que eu acompanho o trabalho, né? Por exemplo, a Baron Katie, que ela criou um método da gente questionar os pensamentos chamado The Work, né? Que é o trabalho. E é sobre liberdade, se libertar dos pensamentos. E a Byron Katie fala que ela nunca mais sofreu. Ela tinha um processo de depressão muito profundo e que aí ela descobriu esse processo e ela nunca mais sofreu. Mesmo quando a mãe dela morreu, ela segurando a mão da mãe, ela não morreu porque ela aprendeu a lidar com esses pensamentos. Eu chamo de liberdade transcendental. Outro que conta essa história uma história mais ou menos assim, é o Eckhart Tolle lá do Poder do Agora, que ele também estava super mal, tal, não sei o que, de repente ele teve uma experiência transcendental e tudo ficou claro e ele é livre, né? E aí você vê que essas pessoas, elas têm essa liberdade da mente. Tipo, não, eu não sofro mais porque eu sou livre dos meus pensamentos. Eu não sei, eu não cheguei nessa parte, então não tenho nem como ensinar isso, né? E eu vejo que sim, existe um processo da gente se libertar, e quem já fez o programa Despertar comigo, a gente fala muito sobre as crenças limitantes, a gente se propor a se libertar de alguns pensamentos que nos cerceiam, né, que nos limitam, existe esse trabalho,
Mas tem uns que você não chega. Aí ia adorar ter uma conversa com a Byron Katie sobre isso, sobre o inconsciente, sabe? Porque tá ali, tá lá atrás e tá atuando. Seu inconsciente tá atuando o tempo inteiro, sabe? O tempo todo tá atuando. E você acha que você é livre, que você tá fazendo o que você quer, mas na verdade você tá fazendo o que te ensinaram que você tinha que querer desde que você era bebê. E como é que você sabe se você quer porque você quer de verdade? Ou se porque você nasceu querendo negar uma sociedade? Tipo, a minha terapeuta fala muito isso pra mim. Não, mas você percebe que você tá tendo esse comportamento porque você tá querendo ir contra? Você fala, puta, é verdade, né? Tipo, eu tô querendo ir contra, então ele tá me prendendo porque eu não tô livre porque eu tô querendo ir contra. E como você faz, então, pra, tipo, você tá nesse... Eu sou mulher, eu vou falar disso, tipo, eu sou mulher, eu sou contra as opressões contra a mulher, e ao mesmo tempo eu desejo coisas que fazem parte da opressão feminina. Quero tá bonita. Mas eu já entendi que a indústria da beleza foi criada para limitar as mulheres. Mas mesmo assim eu quero estar bonita. Mas eu não quero querer estar bonita. Ai, Fê, mas isso vem de outras coisas, culturas antigas. Você... Tá, mesmo as culturas antigas, como você sabe se você nasceu porque você quer ser bonita ou se porque nas culturas antigas também era valorizado ter a beleza, entendeu? Você tá sempre dentro de um contexto. Você é um serzinho social, você não tá sozinha. Então não vai ter como ser livre totalmente, porque... Isso, gente, ficou aquariana, admitir isso é uma tristeza. Tristeza. E é louco, porque até mesmo essa liberdade transcendental, que seria então essa liberdade espiritual, existe aí um quê de... Tá, eu tô livre dentro dessa transcendência e tal... Mas como humano, você ainda não é livre, porque você tá aqui. E ser humano, né, ter essa experiência humana, na minha experiência, é muito dual. Porque existe, sim, uma parte minha que eu sinto que é livre de tudo, sabe? O meu espírito, assim, é uma coisa meio de sentir, tá? Não sei explicar, mas eu sinto que é uma parte que no fim, assim, eu sou livre, sabe? Mas também tem outra parte que eu não sou. Eu tenho que acordar, eu tenho que ir lá fazer o meu trabalho, porque senão eu não vou ter dinheiro para pagar a casa que eu quero morar, na região que eu quero morar e fazer as coisas que eu quero fazer. Então, para eu ser livre, eu tenho que fazer um monte de coisa que eu não quero fazer. E que liberdade é essa, né? E tem outras coisas, e eu tô falando, tá, mas aí você poderia falar, não, Fê, mas você é livre para escolher fazer algo que você não quer fazer para chegar onde você quer. Tá, mas estamos falando de uma pessoa com altos níveis de privilégio, né? Tem essa. Porque eu sou livre de um monte de jeitos hoje, porque eu tive muita oportunidade quando eu era menor. Eu estudei numa boa escola, eu tive acesso a aprender um novo idioma, eu tive uma casa estabilizada, eu não sofri grandes traumas quando eu era criança. Então eu tive já uma série de privilégios que me tornaram uma mulher capaz de ter voz, de poder fazer um canal aqui falando o que eu penso. Não são todas as mulheres que têm essa liberdade. Infelizmente, não são todas que podem conquistar essa liberdade. Isso é muito triste de admitir, sabe? Mas é necessário. Tipo, não é toda mulher que poderia ter esse espaço. Então, eu sinto que o caminho da liberdade é um caminho da conquista da liberdade. Passo a passo, sabe? Tipo, o quanto dá, o quanto der. Um pouquinho a mais dentro do nosso possível. O meu possível não é o mesmo possível da Dani. Sabe? Não é o mesmo possível. E olha que a gente até não tá tão distante, né? Teriam outros extremos, né? Tipo, tanta gente com muito mais liberdade do que eu, quanto gente com muito menos, né? Tipo, tanto para um lado quanto para o outro. Tem vários cenários. Mas a questão é essa, tipo, eu sinto que é uma coisa da conquista, né? De qual liberdade eu tô a fim de bancar, de qual liberdade eu tô a fim de ir correr atrás, qual liberdade eu tô a fim de pagar a conta, qual liberdade eu não consigo viver sem. E quais liberdades que eu não vou ter. Como eu faço quando eu não quero querer o que eu quero? Eu não tô falando de estrutura, do patriarcado, que eu sou mulher e que é perigoso. Não, tô falando da minha comigo, assim, né? O conhecimento, ele é muito enriquecedor. Eu acredito muito que a educação liberta. O conhecimento liberta. A gente se conhecer, a gente conhecer o mundo, a gente estudar, a gente ter pensamento crítico, isso tudo é caminho para a libertação, é importantíssimo. Não é à toa que a educação não é um investimento no Brasil, sabe? Existe toda uma estrutura que quer manter o Brasil não educado para que não exista o pensamento crítico e assim não exista a liberdade. A liberdade passa muito pelo pensamento crítico, sabe? Então acho que é por isso que eu também sou tão crítica e quero tanta liberdade, sabe? Porque eu tô sempre questionando.
mas chega num campo que eu não atuo, sabe? Que eu tenho esse conhecimento, mas tenho todo esse inconsciente, e que tá sendo muito louco eu trabalhar na psicanálise, porque você vai vendo ângulos assim e eu tô sentindo bem difícil fechar tudo, sabe? Porque são coisas muito aleatórias, é muito doido essa coisa do inconsciente. E aí tem essas coisas que você quer, mas não quer querer. Tem as coisas que você quer querer, mas na verdade são minhas ou é do mundo. E aí você vê que a tua liberdade, ela tá muito, muito associada a todos os outros. A gente não tá realmente sozinho, sabe? A gente não tá e não tem como, e não existe a construção do ser humano sem os outros e o contexto que você nasce, as verdades pelas quais você vive. E aí quando você decide se libertar das verdades que te colocaram quando você era criança, existe um grande processo doloroso de abandono do que era para você ser livre, para criar o novo, né? Eu escutei uma vez no Mamilos, aquele podcast Mamilos, a história de um menino de uma família evangélica e se descobriu gay. E aí quando ele se revelou gay pra família, a família baniu ele. Então eu fiquei pensando na liberdade nesse caso, né? Tipo, você quer ser livre pra expressar a sua sexualidade, mas quantas pessoas não expressam sua sexualidade porque querem estar livre pra viver com a família? Ele não tá mais livre para poder viver com aquela família, porque aquela família baniu, então ele não tem mais essa liberdade de estar com aquelas pessoas, né? Então qual liberdade você escolhe? Você vê como é doloroso esse papo? Tem uma hora que você tem que escolher qual liberdade você quer, qual liberdade você vai investir. É foda, né? E aí tem outra coisa que tira a nossa liberdade dentro do capitalismo, que é o consumismo. Você já percebeu o quanto de coisa que a gente acha que precisa? E aí a gente fica preso, correndo atrás daquilo que a gente acha que a gente precisa, achando que aquilo é liberdade, e aquilo na verdade só tá tirando a nossa liberdade? Vou te dar exemplos. Chegou um ponto na minha vida, pela primeira vez na vida, que eu montei uma casa minha. E aí eu comprei sofá, rack, TV, uma mesa com tampo de vidro, uma mesa pra varanda, enfim, uma casa. E aí chegou um ponto, 5 anos depois que eu tinha essa casa, que me deu 5 minutos que eu queria morar em Sydney, que é outra cidade. Só que eu já tinha tentado mudar pra Sydney uns anos antes e tinha dado absolutamente errado e eu voltei correndo de volta pra Brisbane. E como eu já tinha tido essa experiência, eu falei, eu não vou mudar pra Sydney com um caminhão levando meu sofá. Não quero isso. Eu quero ir pra Sydney, pegar uma casa compartilhada com mobília, sentir se eu quero ficar em Sydney. Se for o caso, eu monto uma casa lá, trago as minhas coisas. E aí, nessa mesma época, eu tinha uma amiga que estava mudando para aquela região de Brisbane. E eu já tava vivendo naquela situação, eu já tava com essa sensação de, tipo, meu, essa mobília tá me prendendo. Porque eu pensava, se eu vender tudo, ai, que trabalho, e depois eu vou ter que comprar tudo de novo, vou perder dinheiro nisso, não queria me desfazer. Mas também vou botar num depósito, vou ficar pagando todo mês um monte de coisa parada. Tipo, um sofá não foi feito pra ficar no depósito, um sofá foi feito pra gente sentar a bunda nele, e curtir, e dormir, e ter sonecas, né? E aí eu tava nessa crise, aí eu falei com essa amiga assim, poxa, meu, eu queria que tivesse alguém mudando, sabe? Pra eu poder emprestar tudo, e aí a pessoa ia ter que gastar. O sofá ia viver o seu propósito, e quando eu montasse a minha casa de novo, eu pegava as coisas de volta. Aí ela falou, oi, eu tô mudando, tipo, e gente, foi perfeito, deu tudo certo. Falei, sabe essa história da vida que tá tudo certo? Eu ia entregar o apartamento na segunda, ela foi buscar as coisas no sábado, sabe? Foi tudo muito encaixado e eu fui pra Sydney. Nessa experiência eu comecei a sacar que as coisas me prendiam. Que eu não ia poder ter tanta liberdade de ir e vir se eu tivesse coisas e vínculos e contas. Então, por exemplo, comprar uma casa para eu morar não é um sonho meu, porque eu não tenho esse sonho de ficar num lugar só. Eu sinto que para muita gente é importante, você se sente mais livre estando num lugar só, né? E eu não. Então cada um também tem a experiência da liberdade de uma maneira diferente, né? Foi aí que eu comecei a ser minimalista. Porque eu comecei a sacar que quanto mais coisa eu tinha, mais coisa eu tinha para cuidar, mais coisa eu tinha para me preocupar, mais coisa eu tinha para consertar, para repor, mais coisa para organizar. Quanto mais coisa eu tenho, mais tempo eu tenho que organizar. E isso tudo vai me tirando a liberdade, porque eu quero usar esse meu tempo livre, né? Essa coisa que sobra, para criar outras coisas, para construir outras coisas. E aí eu fui cada vez tendo menos coisa, porque eu percebia que quanto menos eu tinha, mais livre eu era. Nas viagens, teve uma viagem que eu fiz pra Escandinávia, que é frio pra caramba, com uma mala de mão.
de 12 quilos. Olha. Eu fui com a botona, um casacão, e aí várias roupinhas leves pra usar por baixo e viajei. Por que que eu gosto de viajar com mala de mão? Porque você não tem que ficar esperando a mala chegar, perder a mala, ir no cachê. Quanto mais você viaja, você vai saber. A mala vai para outro canto. Você tá indo Brasil, Austrália, tua mala vai pra Califórnia. Então, assim, quanto mais mala você tem, mais chance de dar zica. Quando você tem mala de mão, você sai, pega a mala e táxi, né? Isso foi perceber, nossa, quanto menos coisa eu tenho, mais livre eu sou. Se eu compro menos roupa, mais dinheiro eu tenho pra viver outras liberdades, entende? Só que o capitalismo tá sempre falando que a gente não tem coisa. Hoje mesmo, quando eu tava trocando de roupa pra fazer esse vídeo, porque é tudo um dia só, sabe que teve uma vez que eu me rebelei e falei, eu vou fazer a mesma roupa o tempo inteiro. Mas aí a Bianca chegou nas nossas vidas e a Bianca falou, Fê, ia ser tão legal se você mudasse de roupa, sabe? Eu falei, tá bom, tá vendo? Abri mão da minha liberdade pela Bianca. Viu, Bianca? Sim, tá vendo? E agora eu tava pegando uma outra roupinha, a Dani falou, eu falei, nossa, eu preciso de mais roupa, eu tô sempre com as mesmas roupas. Aí a Dani falou, precisa nada. É isso aí, não preciso de nada. Não precisa nada. Mas você vê como é que é? É automático. Preciso de não sei o quê. Precisa mesmo? Preciso de uma casa. Precisa mesmo comprar a sua casa? E aí você vê a casa que você compra. Não, não quero comprar só uma casinha modesta. Eu quero comprar uma casa com 3 quartos, piscina e academia. E aí você fica a tua vida inteira atrás da casa. Tá livre? Você tá livre? Te pergunto. Quero carro. Quero a blusinha, não sei o quê. E tá, eu tô falando das coisas, cara, pode ser coisas pequenas. O tempo inteiro querendo alguma coisa. Você vai sempre querer alguma coisa. Esse é o sistema em que você vive. Você nunca vai conseguir ter tudo que você quer ter. E você vê que tem pessoas super ricas que ficam em depressão porque tem tudo que quer. É uma coisa muito complexa, entende? Dependendo de quem a gente é e o contexto no qual a gente nasceu e as oportunidades que foram nos dadas, a gente tem um leque de liberdade possível. Eu acredito que eu estou muito mais livre hoje do que eu era 10 anos atrás. Muito mais mentalmente também, né? Eu me libertei de preconceitos, eu me libertei de expectativas, eu me libertei de cobranças, eu me libertei de paradigmas, eu me libertei de relacionamentos, eu me libertei de ideias, eu me libertei de muitas coisas, tá? Eu acredito que a vida é um grande processo de libertação, né? A gente tá sempre lutando pela nossa liberdade, né? A liberdade, ela é uma luta. E até quando a gente pensa nas causas, né? No feminismo, no racismo, existe uma luta. Não é à toa que eu tenho a liberdade de vir aqui e falar o que eu penso e botar na internet pra quem quiser assistir, sabe? Existiu uma luta fodida pra eu chegar aqui. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas foram silenciadas. Existiu uma luta para eu ter essa liberdade. Eu só tenho essa liberdade porque outras pessoas lutaram, né? Então existem lutas que eu vou precisar entrar para abrir caminho para o futuro também, sabe? E muitas vezes eu tenho que abrir mão das minhas liberdades pessoais para estar nessa causa também, né? Os militantes sofrem muito, que pessoas que militam mesmo. Existe muito abandono de si pela causa, mas é porque aquela liberdade é mais importante. Você vê, é sempre uma negociação, né? Então eu sinto que a liberdade é essa conquista da liberdade. A gente tá sempre vendo qual liberdade eu vou lutar por, quais caminhos eu vou trazer essa liberdade, o que eu vou sacrificar em nome dessa liberdade, qual liberdade eu vou sacrificar para ter aquela outra liberdade. E a liberdade que é possível para mim não é a mesma que tá... A liberdade que eu tenho... Por exemplo, a liberdade que eu tenho de viver a minha vida, eu não tenho sobrinhos. A Dani, no momento da pandemia, está cuidando da sobrinha dela. Eu tô com mais liberdade do que ela. Não dá pra gente falar que a gente tem a mesma liberdade, tá? Nós somos 2 mulheres brancas de classe média. Tipo, é mais ou menos. É, mas a situação é outra. E não é nem que a Dani teve filho, porque se a gente tivesse filho, ia ser outro. É temporário, mas ela tá fazendo isso. E às vezes eu aposto que tem dia que é 3 da tarde ela quer estar tomando cerveja, mas ela tá fazendo aula de matemática online. Ah, então foda-se, não vou mais fazer. Não, porque pra ela é super importante. Ela também tá tendo um ganho daquilo, entende? Não é nem sempre que a gente tá abrindo mão da liberdade que é ruim. Por exemplo, eu sou um ser humano social. Eu preciso de reconhecimento. Por mais que eu seja independentezona, fodona, faço o que eu quero com a minha vida. Quando a minha mãe fala que ela tá orgulhosa de mim, eu fico assim, oh, fala mais, mamãe. Tá vendo? O que eu não queria querer. Eu não queria ficar feliz com isso, mas eu fico. Quando ela fala assim, ai, você é muito que nem eu nesse sentido, né? Gente, eu fico toda assim,
Não, ela já gostou que nem ela. Sabe? Tipo, a Berenice já faz isso é ridículo. Mas é isso, sabe? Eu quero que a minha mamãezinha me ache o máximo. Eu sou uma mulher de 40 anos, independente. Então, até mesmo dentro da nossa condição humana, a gente não é tão livre assim porque eu quero o reconhecimento da minha mãe. Por mais que, assim, eu tenha tido que lutar, esse é um exemplo ótimo. Eu lutei muitas vezes pela minha liberdade, correndo o risco da minha mãe não achar legal. Eu fui pra Austrália, minha mãe não achou legal. Eu fui ser nômade digital, minha mãe não achou legal. Quando eu digo não achar legal, ela ficou puta da vida e brigou comigo. Porque aquilo não era caminho pra se seguir, né? Então, quando ela fez isso, eu enfrentei. Eu falei, não, eu quero essa liberdade, eu vou atrás dessa liberdade, mesmo que isso custe o reconhecimento da minha mãe, que é uma coisa importante pra mim. Então, o reconhecimento não é um valor tão importante pra mim quanto o da liberdade. Mas ele ainda é importante. Então, vai ter aspectos da minha liberdade que eu vou topar abrir mão pra ter esse reconhecimento. Não só com a minha mãe, mas com a Dani, com os meus amigos que moram comigo, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, na sociedade. Eu vou topar. Muitas vezes eu topo não falar o que eu penso, ter a liberdade de falar o que eu penso, porque eu tenho preguiça de continuar o papo. Então eu abro mão da minha liberdade de falar, porque eu estou valorizando mais sossego naquele momento. Minha paz de espírito. Tipo, minha paz de espírito às vezes vale mais que a minha liberdade, mas tem horas que não. Tem situações que não dá. Você tem que enfrentar e falar essa liberdade vai ser conquistada. E tipo, você vai com o facão assim, abrindo a mata, né? E é necessário, porque se esse movimento não existisse, eu não teria o direito de estar aqui na internet falando minha opinião. Então a gente não pode esquecer disso também. Muita gente que lutou por liberdade sacrificou a própria vida, né? Enfim, mais um vídeo que estamos só batendo papo, né? Porque é um assuntão, né? Deve ter vários filósofos que falam sobre isso, e teorias e tal. Mas isso tudo é da minha cabeça, assim, tipo, o que é essa liberdade, né? Pra concluir a ideia, me repetindo mais uma vez, mas pra gente concluir, pra mim, hoje em dia, depois ainda mais de refletir tudo isso, é assim, beleza, a liberdade é uma luta a qual eu me debruço, uma questão a qual eu me debruço, e uma conquista diária, né? De falar, tipo, eu conquistei mais essa liberdade, eu conquistei essa, e ter consciência, não, eu tô abrindo mão dessa liberdade, mas isso faz parte desse contexto. Ou entender, nossa, eu estou cerceando a minha liberdade aqui por conta desse contexto social e também pegar um pouco mais leve comigo, sabe? Porque às vezes eu fico muito puta comigo mesma de querer coisas que eu não quero. E tá num processo de falar assim, cara, você não contexto, você não é super poderosa, entendeu? Você não é a fodona que vai se libertar de todos de todo o contexto social, de todas as expectativas, de todo... Não vai, do seu instinto, você é um bicho no fim das contas, sabe? Então, a gente vai trabalhando essa libertação da liberdade e principalmente desconstruindo tudo aquilo que é desconstruível, entende? Tem coisas que eu acho que não vão ser desconstruíveis, por exemplo, esse negócio da gente ter que viver em sociedade e a gente tem que sim abrir mão, a minha liberdade termina onde começa a sua, né? Então a gente tem essa equação. Mas também tem muitas outras coisas que me limitam que eu posso abrir mão, que eu posso trabalhar para tirar. Vários pensamentos que eu tenho que eu posso desconstruir, repensar e rebolar. Várias relações em que eu tô me silenciando que eu posso me colocar. Várias coisas que estão disponíveis que eu posso lutar para conquistar essa liberdade de vários formatos, né? Tem muitas que eu posso conquistar, tem algumas que não vai ter jeito. Então a gente vai se construindo livre. E tantas vezes que a liberdade esbarra no dinheiro, né? Eu tava pensando nas mulheres que não têm independência financeira, elas não têm liberdade de sair de um relacionamento, sabe? Tipo, eu sempre fui uma mulher independente e quando eu saí do meu casamento eu penei, porque tinha um monte de coisa que ele que cuidava, burocracias e papeladas e tal. Ele que cuidava e de repente eu me vi assim... Preciso muito de alguém, eu não quero ser livre nisso, sabe? Eu preciso de alguém ler os meus papéis, eu precisei ser uma pessoa que aprendeu a ler papel e para eu conquistar aquela liberdade de ser uma mulher sólida, inteira, sem estar num relacionamento, eu precisei conquistar aquela liberdade, isso porque eu já tinha liberdade financeira. Imagina o tanto de mulher que entra num casamento
E aí cria-se uma parceria onde o cara trabalha, a mulher fica em casa cuidando das crianças e tal. De repente, esse casamento não funciona mais, você não consegue mais sair com tanta facilidade, a não ser que você se construa e vá atrás dessa liberdade de poder ter grana. Então a grana, ela dá muita liberdade. Não sei se ela traz felicidade, mas que ela traz liberdade, ela traz, sabe? Algumas, né? Não todas, como a gente já discutiu previamente. Mas a grana dá muita liberdade. E quem não tem sabe, né? Liberdade de você comprar o que você quer, de ir pra onde você quer, de mudar pra uma casa que você gosta mais, de tentar coisas. Se tem pouco dinheiro, fica muito difícil de tentar coisas, investir coisas, correr riscos. Então também passa por isso, né? Então quantas vezes a gente não abre mão da nossa liberdade porque a gente precisa ganhar o dinheiro pra ter liberdade? Bom, né? Mas dá pra repensar, né? Eu acho que no fim acaba sendo isso, né, Dani? A gente não é 100% livre. 100% livre não vai dar. Mas dá pra ser mais livre. Acho que dá sempre pra ser mais livre. E eu acho que a liberdade tem todo esse lado financeiro que é real, bem foda na verdade. Porque eu tô pensando aqui, tipo, nessa questão de tem muitas mulheres que sofrem abuso, que estão em relacionamentos e não saem desse relacionamento porque não tem dinheiro, não tem pra onde ir, não tem como se proteger, não tem como manter aquele filho. E aí ela não tem essa liberdade, sabe? Mas tá num relacionamento abusivo, termina. Se fosse simples assim, né? E tem outras, às vezes você fica, não é nem questão da grana. Você fica porque, do mesmo jeito que você vai trabalhar uma coisa que você não gosta pra conseguir ter dinheiro pra pagar lugar na Netflix, às vezes você tá num relacionamento que é abusivo, mas que te dá uma certa proteção, mas que te dá um certo amparo, que te dá alguma outra coisa que é importante pra você, e você fica pagando preço. Então essa liberdade ela tá sempre sendo limitada de alguma forma. Então é sempre esse processo de luta pela liberdade. Eu vou lutar pela minha liberdade. A cada passo essa liberdade vai ser conquistada. Mas eu sinto que a liberdade tem isso, ela tem uma coisa de conquista. E você faz o que é necessário e você enfrenta para pegar aquela liberdade possível para você. Mas eu acho que eu não vou ter nunca a capacidade de liberdade que a Paris Hilton tem. Alguém muito, muito, muito rico tem muito mais liberdade. Liberdade de pegar um jatinho no meio do dia e ir para as Maldivas. Eu acho dificílimo esse tipo de liberdade, mesmo porque não é a liberdade pela qual eu luto ou batalho para, entendeu? Então, e aí, nesse caso, os famosos, eles pagam um preço que é liberdade de não estar na rua andando normalmente. Isso que eu ia falar. Sem ninguém encher o saco. Eles não têm essa liberdade. Quando você é famoso. Mas tem muita gente que é rica e não é famosa, né? Mas a fama, eu não gosto de coisa de fama, gente. E é justamente por conta disso. Perde essa liberdade de... Adoro ser uma anônima. Você sabe, gente, que às vezes tem muita crise de ter esse trabalho aqui, é que eu não bombo, né? Eu não viralizo. Acho que eu nem queria viralizar. Você sabia, Dani? Não sei se a gente já conversou sobre isso. Sobre, assim, como crescer, como causar um impacto, como fazer esse trabalho, mas não ser famosa. Como tá na internet, crescer e não ser famosa. Eu não quero ser famosa, porque eu gosto muito de andar. Se vocês me vissem, como eu ando na rua, gente. Todo dia de manhã eu faço um café, levo aqui pros seguranças da rua. Ontem eu me vi. Eu estava um chinelo, aqueles chinelos que não tem dedo, com uma meia que era listrada em roxa e rosa, uma calça meio que de oncinha, com uma blusa preta embaixo, comprida, e com uma outra coisa cor-de-rosa em cima, e saí para dar café para os seguranças, entendeu? Só que pessoas passam na rua, me veem, eu moro do lado do Parque da Ibirapuera, tipo, pessoas estão sempre na rua. E eu, assim, this is me, entendeu? Isso aqui sou eu. Saio assim mesmo, sabe? E a minha mãe ficou horrorizada. Vou contar essa história pra gente terminar esse papo de liberdade pra você ver como é que é. Tinha voltado pro Brasil fazia pouco tempo, tava morando ainda na minha mãe. Quando eu voltei pro Brasil, fui morar com a minha mãe. E a gente era 25. 25, pra você que não é de São Paulo, nunca ouviu falar, não sabe do que eu tô falando, é um lugar no centro da cidade, onde se encontra coisas muito baratas. Você tem a oportunidade de comprar várias coisas atacadas, assim. Mas é tudo uma zona. Muitas pessoas, muitas barraquinhas, e muitas lojas, com muitas pessoas, e muitos produtos, e muitas... Intenso. Não é um lugar elegante e onde você precisa estar vestida de uma certa forma para impressionar ou para ser aceito. Você pode vir do jeito que você quiser, para 25 tá valendo. Ok, estava indo para 25. Eu botei uma calça de oncinha e uma blusa amarela, de frio. Estava pronto para sair, minha mãe falou assim, pra onde você vai? Para 25. Com você. Não. Comigo você não vai. Como assim? Com você eu não vou? Comigo, com essa roupa,
eu não saio. Ela sentou no sofá e acendeu um cigarro. Eu falei, mãe, você tá falando sério? Filha, eu não saio com você, tá uma coisa horrorosa essa sua roupa. Eu falei, mas você sabia que eu fiz uma consultoria de estilo que me disse que oncinha com amarelo orna? Ela falou, não saio com você com essa roupa, eu não vou discutir, eu não vou sair com você com essa roupa. Aí naquela hora eu falei assim, tá bom, né, vou lá trocar a merda da blusa, tipo, vou ficar agora batendo o pé aqui porque vou usar. Fui lá, troquei por uma blusa preta, tirei com oncinha, gosto de oncinha. E aí saí. Só que isso foi uma situação, gente, que me marcou. E hoje eu fico pensando que, assim, da próxima vez eu não saio, muito menos pra ir pra 25, lugar que eu não gosto de ir, que eu já nem vou mais. Acho que naquele momento a minha mãe perdeu o direito, ela perdeu o direito naquela velha, ela não sai mais com ela pra nenhum lugar, assim, central, de preços mais baixos. Mas enfim, você vê, nesse momento a minha liberdade foi cerceada, eu não era livre pra pegar minha calça de oncinha e usar minha blusa amarela. E naquele momento eu abandonei a minha liberdade, porque eu achei que não era tão importante quanto simplesmente estar bem com a minha mãe e ir lá fazer o programinha mãe e filha que a gente estava programando, e dei para ela esse direito de cercear a minha liberdade, que depois virou uma questão para mim, e hoje eu olho para trás e falo, é a última vez que alguém faz eu mudar de roupa. Nessa mesma época, olha que loucura, eu recebo uma DM no celular de uma menina com uma foto minha com a minha cachorra andando na rua, e ela falando, Fê, te vi na rua, quase que eu desço do Uber pra te dar um beijo. Não era época do corona. Na hora eu pensei, caralho, bem que a minha mãe fala que eu preciso me vestir direito. E aí eu fico pensando, se eu for famosa eu vou ter que pensar nisso. Vou ser mais livre pra só sair. Tem uma entrevista da Billie Eilish que eu assisti que ela fala isso, tipo, o que você mais tem saudade? Sair. Com calça de oncinha e blusa amarela. E o único problema da minha vida é ser a minha mãe de mau humor, entendeu? E aí eu vou ter que ficar pensando em como eu me vi, sendo que isso não é uma questão muito pra mim, sabe? Não é uma coisa muito importante. Aí você vai pegando, tirando a liberdade. Então, você pode ganhar a liberdade de falar pra massa. Imagina, você é uma cantora, uma atriz, você tem a liberdade de fazer sua arte, liberdade de poder se expressar, de poder pegar um microfone no Oscar e falar sobre uma causa que é importante pra você. Você tem aquela liberdade, aquele privilégio. Ao mesmo tempo, você perde, não pode ficar bêbada e ficar dançando na mesa em paz, porque vão tirar foto e te expor na internet, entendeu? É isso. Então a liberdade passa por essa coisa do que é importante pra mim, né? Uma coisa que eu vejo muito dentro do Despertar, quando a gente fala dos valores, que é um módulo do programa Despertar, aparece muito liberdade como valor, aparece muito segurança como valor. E o que eu comecei a perceber, trabalhando, já foram mais de 200 alunos, 400 alunos, eu acho, no Despertar. E comecei a perceber é que muita gente tem o valor da segurança porque quer liberdade. Se eu não tenho segurança, eu não tenho liberdade. Olha que doideira. Então, pra muita gente, assim, não, eu só vou ter liberdade quando eu tiver segurança e estabilidade. Eu, inclusive, tenho um amigo, que eu acho que eu já comentei aqui, que virou pastor de vacas. E a gente se conheceu quando a gente fazia fotografia junto, a gente estudou fotografia junto, e aí ele foi fazendo um monte de trabalhos, e aí ele acabou trabalhando em fazenda, trabalha como pastor de vacas. E ele é muito livre, assim, no sentido ele é muito contra o sistema, e é a única pessoa que eu conheço que está ativamente construindo uma vida fora do sistema. O celular dele é um Nokia daqueles tijolo que tem a tela meio laranja. Só pra comunicação mesmo. Só. E ele nem queria ter celular. E a última vez que eu falei com ele, ele falou pra mim que ia mudar pra um lugar sem internet. Ele não quer internet. Ele quer viver livre. E aí, na concepção dele, viver livre é viver fora de tudo isso. Sendo que, na minha percepção, ter a internet é ter liberdade. Mas o quanto que a liberdade de ter internet não me tira a liberdade. Porque, de repente, eu tô viciada, não sei você, eu tô viciada no celular. Tô o tempo inteiro entrando no WhatsApp, o tempo inteiro entrando no Insta, o tempo inteiro aqui, sabe? Eu sou livre? Isso aqui é um objeto que veio pra me dar liberdade. Mas será que ele me dá liberdade ou me tira a liberdade? Então, assim, enfim, né? Vim aqui com mais perguntas do que respostas. Mas acho importantíssimo a gente ter essa reflexão. E acho que uma coisa que conclusões que eu cheguei. Liberdade é uma coisa que você conquista. As liberdades que você pode conquistar dependem da sua realidade. Nem toda liberdade a gente vai ter. Vai rolar uma negociação entre liberdades. Liberdade pra quê, do quê. E aí volta que você precisa se conhecer, né? Pra você entender qual que é a liberdade que você tá afim de abrir mão. Qual que é a liberdade que você está a fim de sacrificar a sua própria sobrevivência para ter? Tem várias
que a gente sacrificaria a nossa sobrevivência pra ter. Então é isso, gente. Vai lá, você está livre agora pra refletir. Uma liberdade que ninguém pode tirar. A de pensar, a de refletir, a de questionar, a de, entendeu? De ter conhecimento. Nunca para, nunca para. Não precisa ser comigo não, com qualquer coisa. Segue o conhecimento. Desenvolve o seu pensamento crítico, porque aí você vai identificando quais são essas limitações removíveis, né? Então vamos concluir com isso. Existem limitações não removíveis, cada um tem a sua, e existem as limitações removíveis. Estamos trabalhando para tirar as removíveis. Combinado, galera? Então é isso. Agora, minha filha, sei que ele deu 1 hora e a gente tinha escrito o quê? Uns 10 tópicos, agora eu vou começar a liberdade, que tem tipo 3 páginas. Não, maravilhoso. É uma bomba de conteúdo isso aí. Pensa no raiz. É esse. Ai, te amo, Bi. Só pra te falar mais uma vez hoje.